A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, para estarmos todos juntos em um só Espírito, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Então, independente de quais das 7 principais redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de emoções, interesses ou sentimentos dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, do Antigo ao Novo Testamento, algumas das muitas passagens onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para sermos um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para falar ao coração de todos vocês, sem nenhuma manipulação do ser humano. E façam como o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho, para vocês se posicionarem como igrejas do Senhor Jesus e colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ou então também sobre os nossos projetos, como a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, que está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Então, se você quer uma verdadeira obra do Senhor na sua região, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, basta você estar entrando em contato conosco através do privado de uma das redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, através da nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, pedindo um de nossos templos físicos, independente do seu segmento religioso, independente dos seus recursos ou condições financeiras, independente do seu grau de escolaridade. Nós temos oportunidades para todos vocês interagirem para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de seguir e se inscrever, pois todos aqueles que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações, mesmo após o término da live, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada e de toda semana, diretamente de cima do monte. Vamos à ministração de uma oração para estarmos dando início aos sorteios dos rebanhos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal.
para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora através dessa internet para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ao teu grandioso nome em todos os povos e nações em que essa live alcançar, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando, qualquer instabilidade em alguma rede social, nós estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, pois os ministérios dos apóstolos do Senhor Jesus eram todos feitos através de cartas, as comunicações entre eles. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Lembrando que todos são inscritos, continuam recebendo orações todas as madrugadas. Então não se esqueçam de compartilhar e fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus para receber as recompensas. Mateus 16, 24-27 e João capítulo 15. Estarei dando início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos de número ímpar, mas também estarei informando os rebanhos dos benditos de número par. Por que rebanho, por que bendito e por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus capítulo 25, versículo 31-46. Palavra do Senhor Jesus, aqueles que serão chamados de benditos do Pai e receber por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus, amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Então, e ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós estamos agora ao vivo nas 7 principais redes sociais, mesmo que ausentes quanto ao corpo, juntos em um só Espírito. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live receba uma palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E o primeiro rebanho dos benditos, rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os primeiros a receberem uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais para acompanhar as bases da Bíblia Sagrada, de tudo que nós estamos fazendo, e também para que você, caso tenha perdido alguma informação importante, basta ir nessas redes sociais, voltar à live para que você possa ter acesso a todas as informações do nosso caráter.
e no meu canal, @mileofertadim, que eu faço live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Vocês podem encontrar a playlist com as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. E o livro é o livro de 2 Reis, que possui 25 capítulos. Livro de 2 Reis, que possui 25 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado agora, nesta madrugada, com a presença do Senhor, o Espírito Santo de verdade. 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, 2 Reis, capítulo 23. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de 2 Reis, capítulo 24, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam também de escolher o número de 1 a 7, pois logo mais nessa live estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, versículos 31 a 46. Que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta dos seus pés, e desatando todo o laço, tirando toda a venda, todo impedimento que estiver tentando atrapalhar essas vidas de receberem a Tua boa palavra e frutificarem. Que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de 2 Reis, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 7. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 23 do livro de 2 Reis, nós vemos como é importante a política, o político, estar interagindo e se posicionando de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos que através do rei, que é o político, o governante, através dele todo o povo veio a ser purificado, porque ele determinou que o seu povo voltaria aos caminhos do Senhor. E o nosso Senhor Deus, o Ministério da Política, também pertence a Ele. Seja a área empresarial financeira, a área da política, a área espiritual, todas as áreas pertencem ao Senhor nosso Deus. E aqueles que são fiéis e verdadeiros a Ele e à palavra dEle, não podem estar tentando se levantar contra as autoridades. Nós devemos nos submeter, nos sujeitar a tudo aquilo que o Senhor nos ordenar. Tanto é que aqui a nossa denúncia de número 61, dentre as mais de 100 denúncias com os valores somados que ultrapassam os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. E do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus capítulo 23 com foco no versículo 15, Romanos capítulo 13 com foco nos versículos 1 a 7 e em Apocalipse capítulo 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. Nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão chegando agora, não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e diretamente em cima do monte, toda semana pelo nosso sacerdote e apóstolo, e escolham o número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus para falar ao seu coração, aumentar a sua fé e avivar o seu espírito na presença do nosso Senhor Jesus o Cristo. Próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4 são os próximos a estarem recebendo uma palavra ao seu coração, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Exatamente, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo livro de Filemão, que contém apenas um único capítulo. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3 e do rebanho bendito par de número 4. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para ambos os rebanhos sorteados. E se você quer uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, entre em contato conosco através do privado, falem com as autoridades políticas, os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, senadores, governadores, presidentes ou reis, se viver uma monarquia fora do nosso querido Brasil, para eles levarem uma verdadeira obra do Senhor para a sua região. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, independente do valor, vocês têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus
para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão, pois todos aqueles que se apresentarem em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor dos 10 centavos aos 10 bilhões, essas pessoas têm a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, se você quer fazer parte, independente do seu grau de escolaridade, da sua religião, independente de onde você esteja nesse momento, entre em contato conosco no privado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração da oração, pois como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós estamos aqui para cumprir a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Preste atenção. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. Para ter suas perguntas respondidas, basta deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Para que isso? Para a gente peneirar e saber quem realmente está interessado em participar, em interagir, e quem só quer criar algazarra, querendo impor sua opinião, seu segmento religioso. Estamos aqui para sermos as igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, que interage, que participa, que está pronta para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus e a verdadeira verdade. Vamos à ministração da oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, venham ser cobertas e revestidas em todas as portas, portais e janelas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, eu, o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Filemão, nós vemos como aqui o apóstolo Paulo sempre interagindo e ajuntando a todos, mesmo que ausente quanto ao corpo, mesmo quanto distantes no corpo, juntos em espírito, para mais honra e glória ao nosso Deus. A igreja ali que estava de casa, a igreja de casa em casa, a igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo, não é um templo físico de 4 paredes, é o ser humano que interage e que faz a obra do Senhor
em nome do Senhor, como está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, de acordo com a palavra do Senhor, para que assim como está escrito no versículo 7, assim como o apóstolo Paulo se alegrou com a caminhada, com a fidelidade do discípulo Filemão, o nosso Senhor Jesus também venha se agradar de nós, ao Ele examinar nossas obras, nossos frutos e sondar os nossos corações, que Ele venha encontrar sempre a boa, perfeita, agradável vontade dEle, sendo prioridade em nossas vidas, para que seja sempre como o Senhor Jesus determinou. E nós, como seus discípulos, devemos guardar e praticar os seus mandamentos em qualquer lugar. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receber a palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. O André do Rio Grande do Sul, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E as igrejas virtuais são tão importantes porque leva justamente a palavra do Senhor aonde quer que você estiver. Nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios e sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mas 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia e que os templos físicos podem ser mais eficientes que as igrejas virtuais, e mais 10 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que o sacerdote e apóstolo responsável por esse ministério, apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, não tem permissão para receber ofertas e dízimos de todas as pessoas. Quem provar alguma dessas coisas com base na Bíblia Sagrada recebe o valor em dinheiro para que vocês possam colocar à prova. Porque a gente chegar para vocês falando que o que a gente traz é a verdade, que a gente pratica o correto, que nós somos honestos, somos justos, isso, aquilo, outro, é fácil. Temos mais de 520 mil templos religiosos espalhados aí pelo Brasil, que todos eles, se você entrar, eles vão te dizer que estão falando a verdade. Mas agora, oferecer dinheiro para quem mostrar que eles estão mentindo, ou então para quem mostrar que está fazendo realmente a verdade, somos nós que estamos aí já há quase 2 anos na internet, para mais honra e glória ao nosso Deus, nos posicionando com caráter de igrejas vivas e sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora, nessa madrugada. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e diretamente em cima do monte, toda semana também pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oséias capítulo 5. Oséias capítulo 5 para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Oséias capítulo 5. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Oséias, capítulo 6, para a sua meditação. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, oração de número 10, é a próxima a ser ministrada para levar a palavra do Senhor aos seus corações. Quem quiser saber quais diversas oportunidades e formas de se juntar conosco, entre em contato conosco através do privado, pois estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento, e venham ser cobertas, lavadas e revestidas com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que possam ser libertas e ter um verdadeiro encontro com a tua verdadeira verdade e serem verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, para bendizerem, exaltarem, glorificarem ainda mais ao teu
teu maravilhoso nome. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo. Amém. Glórias, nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Presta atenção. Vamos à ministração no livro de Oséias, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Ouvi istos, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheça Efraim e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles. Não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos, o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 5 aqui do livro de Oséias é muito forte, porque aqui nós vemos a consequência da iniquidade, do abandono do povo para com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que o concedeu todas as coisas. E aqui nós vemos o cuidado com o domínio próprio que nós devemos ter. Pois aqui no versículo 2 o Senhor foi bem claro: na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Nós devemos lembrar que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E aqueles que estão em Cristo Senhor Jesus não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Essa falsa liberdade que o mundo apresenta, de você segue o seu coração, faz o que você quiser, faz o que você bem entende, ninguém te pode prender, todo mundo é livre, todo mundo é liberto, isso aí é mais pura mentira. A pessoa só se torna escrava dos seus próprios desejos, das suas próprias emoções. Uma pessoa que não consegue dizer e falar: não, eu não quero, não, eu não preciso, não, por que eu vou fazer isso? Essa pessoa não pode afirmar que ela está liberta. E aqui o Senhor foi bem claro no versículo 4: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. E aqui o Senhor fala sobre os rebanhos que eles vão atrás procurando o Senhor. Ou seja, e também no versículo 7 fala sobre as festas, demonstrando que o povo estava praticando todos os rituais religiosos, que antes não era religioso, antes era para honrar, para agradar ao Senhor, mas eles estavam buscando de forma vã, porque eles queriam sacrifício, mas não queriam arrependimento. Eles queriam a liberdade, mas não queriam o preço que a liberdade tem, do qual você tem que se posicionar, saber dizer não, saber se levantar contra aquilo que não procede, não provém e não agrada ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa vir de maneira evidente, resplandecer em nossas vidas, nos exaltar, adorar e glorificar ainda mais ao Teu santíssimo e poderoso nome. Então é muito importante que a gente sempre tome muito cuidado com o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, com a quantidade, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus e receberem uma palavra para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 7, para que logo mais nessa live você receba mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. E o livro a estar sendo ministrado, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de escolher o seu número de 1 a 12 e ser membro dessa igreja virtual, @igrejas benditas, pois todos aqueles que são membros de nossas igrejas virtuais podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. E o livro é o livro de 1 João, que contém 5 capítulos. Livro de 1 João, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado.
Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1. 1 João, capítulo 3. E para o rebanho bendito par, de número 2. Livro de 1 João, capítulo 4, para a sua meditação, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nessa madrugada para levar a palavra do Senhor aos seus corações. Oração de número 11. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Lê e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, com foco nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, quem não conseguiu anotar as bases da Bíblia Sagrada, essa live fica salva no @Igrejas Benditas, no meu canal nas outras redes sociais, para que vocês possam estar acompanhando como as igrejas nobres do Senhor Jesus, que ouvem a pregação e examinam nas Escrituras Sagradas para ver se o que nós estamos falando é aquilo que está escrito. E nós ainda damos a colher de chá, nós mostramos aonde está escrito na Bíblia Sagrada, mas é necessário que você vá lá examinar. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar o link, as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta você abrir o perfil e na aba de seguindo, no @mileofertadim, e ir lá no vídeo fixado no perfil. Em algumas redes sociais ele não permitiu fixar o vídeo, então basta você ir, também pode ser através daquele QR Code que está ali acima da minha cabeça, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pois isso aqui serve só para poder proteger a minha imagem. Mas é necessário que vocês estejam sempre atentos, vigiando e orando, como nosso Senhor Jesus nos aconselhou. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois lembrando que todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus, ao se apresentarem em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas têm prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos na sua região. Então fale com as autoridades políticas para que você leve uma verdadeira obra do Senhor que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Então basta entrar em contato conosco através do privado. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, e que venham ser revestidos, curados e protegidos com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus, indo de encontro contra toda venda, toda amargura, toda obra da carne e do inimigo que estiver impedindo essas vidas de alcançarem o caminho da salvação, de produzirem abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades, a paz, a graça, a alegria que o Senhor concede àqueles que o amam. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja o cumprimento dessas palavras e todo espírito do mal ou da carne venha a ser envergonhado e o teu santíssimo nome ainda mais exaltado. Glórias e aleluia ao Senhor, e já agradeço muitíssimamente, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7.
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 3 do livro de 1 João, testificando a ministração no livro anterior. A importância que tem a gente não buscar o Senhor de forma vã, mas sim haver uma mudança de atitudes, ser nova criatura, demonstrando os frutos do Espírito Santo de verdade, sermos justos, pois lá em Mateus 25, versículo 31 a 46, o próprio Senhor Jesus afirmou que os justos herdarão a terra, herdarão o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Então aqui o apóstolo João deixa bem claro, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. E ali ele afirma que todo aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, no versículo 7. E hoje em dia você entra o quê? Dando a liderança religiosa, e o que eles mais falam? Que não, que ele é pecador, que ninguém é justo, o justo é só Deus, santo é só Jesus. E aí você vê como é que está ali a base do conhecimento dessas pessoas. Tanto é que já estamos aí há quase 2 anos na internet oferecendo milhões em dinheiro para que vocês possam estar examinando o grau que chegou a incompetência da liderança religiosa hoje em dia. Porque se a religião, os líderes religiosos estivessem realmente preocupados com as pessoas hoje em dia, não estou dizendo todos, mas infelizmente a grande maioria, se eles realmente estivessem preocupados com o poder, com a influência, com o dinheiro, com a autoridade que eles têm hoje em dia, eles já teriam resolvido 99,9% de todo o mundo, para não falar 100%. Então é muito importante lembrar que aquele que quer, faz, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. Então basta o quê? Um posicionamento fiel e verdadeiro, da igreja fiel e verdadeira. Temos a nossa denúncia de número 82, que fala justamente sobre 12 capítulos, que tem frutos, atividades e atitudes das verdadeiras igrejas do Senhor Jesus Cristo. A gente está falando que só a gente é verdadeira, não. Nós estamos buscando os verdadeiros adoradores, para que todos nós juntos em um só Espírito, venhamos exaltar, adorar e glorificar ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor Deus. E nós colocamos aí a prova. É verdadeiro? Prova nas mensagens, prova nas denúncias, prova na Bíblia Sagrada, porque está escrito que não podemos acrescentar nem tirar nada. Então não é o eu acho, eu penso, um sonho, um sentimento, a visão de um anjo, uma imaginação, nada disso. Se compara aquilo que o Senhor já determinou. E é necessário que estejamos todos juntos em um só Espírito. Como o apóstolo Paulo bem alertou, não haja dissensões entre as vossas palavras. Falem todos uma mesma coisa. Está chegando aí a lei que já está no Senado em votação. Agora é só 41 votos que a gente precisa. Para o quê? Para que haja uma única Bíblia aqui no Brasil. Por que isso, Milena? Isso aí é intolerância religiosa. Estão limitando a palavra de Deus. O lugar, quem deve cuidar, guardar, zelar pela palavra de Deus é a igreja. Se a igreja estivesse fazendo o trabalho dela, aqueles que são ministros de Deus não poderiam estar continuando a fazer o trabalho deles, porque as autoridades são ministros do Senhor Deus. Romanos capítulo 13. Então eles têm sim autoridade para fazer isso. Por quê? Porque basta você olhar. Cada uma igreja tem uma Bíblia. E a própria Bíblia fala, não haja dissensão entre as vossas palavras. Então, como que é possível estar em santidade, em santificação, se está todo mundo separado? Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta o espalho, o reino dividido não prospera. Como que vocês querem alcançar a salvação e a vida eterna livre se nem nessa terra estão sendo capazes de suportar o jugo e o fardo? Porque pegaram o jugo e o fardo da religião e pegaram o jugo e o fardo do Senhor Jesus, que é leve e suave, jogou fora. Nem pegou, nem buscou saber qual que ele era, o que você tinha que fazer com ele. Então vamos voltar ao primeiro amor, examinar com muita atenção. Os nossos templos físicos estão sendo inaugurados para servir, para todos terem oportunidade de servir também.
Quem é servido é o necessitado. Aquele que não é necessitado tem que ser o servo. Quer ser o maior? Então sirva. Esse é o dever e a obrigação. Os obreiros recebem o seu salário, estão ali para servir em nome do Senhor. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas têm a garantia de que tudo que eles estiverem fazendo em nome do Senhor Deus, para o junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Como o Senhor Jesus afirmou, Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E as pessoas que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos recebem a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos, para que todos vocês possam estar sendo a igreja viva, a igreja móvel, que se movimenta, que participa, que interage, que se posiciona contra aquilo que não é a verdadeira verdade. Então entre em contato conosco no privado para saber mais informações, seja sobre os nossos projetos, como você pode participar, independente dos seus recursos ou condições, independente do seu grau de escolaridade, independente da sua religião. Estamos aqui para a verdadeira verdade do nosso Senhor Deus, onde todos têm oportunidade de como participar, como interagir, cada um de acordo com a sua capacidade, com os recursos e condições que o Senhor, nosso Deus, nos concedeu. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de seguir ou se inscrever, exatamente, não esqueçam de seguir ou se inscrever em nossa igreja virtual, @igrejas benditas. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Ao vivo, daqui a pouquinho, a partir de 1h12. Próxima oração, próximo rebanho a ser sorteado, rebanho bendito ímpar de número 7 e rebanho bendito par de número 8. Então deixem aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que daqui a pouquinho eu estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Lembrando que estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet para mais honra e glória ao nosso Deus. E algumas delas, essa live fica salva, vocês vão poder acompanhar todas as ministrações passadas e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam. Livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a sua meditação. José Avelino, do estado da Bahia, seja muito bem-vindo com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos ao vivo agora para levar a palavra do Senhor, nosso Deus, ao lar, coração, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem, para mais honra e glória ao nosso Senhor. E a oração é a oração de número 12. E não é que eu sou celebridade, é que a palavra do Senhor é celebridade e ela tem destaque. Então, se você se diz ser, em primeiro lugar, a palavra do Senhor. Então, se você se diz ser cristão, que você está dizendo aí, né? Então, pelo menos você diz que crê no Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então, é necessário que você o quê? Respeite a palavra do Senhor e a hora da ministração. Porque eu não estou aqui para mim, eu estou aqui para servir em nome do Senhor, ministrar a palavra do Senhor em primeiro lugar e acima de todas as coisas. E nós deixamos os minutos finais da live, a partir de 1h12, para interagir com vocês nos comentários e tirar as suas dúvidas. Então demonstre os frutos do Espírito que está em você. Se é o Espírito Santo de verdade, aguarda com paciência no Senhor e vai estar recebendo a sua live. E faça como Gustavo Toledo, do Paraná, deixe seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários. Vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção e purificação através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado nos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que através da ministração da tua santa palavra venham receber a libertação, restauração e renovação, e bendizerem e exaltarem ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome em todos os povos e nações da onde essa live está sendo capaz de alcançar.
É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Me dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar aqui início à ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo já está alertando que o ministério da iniquidade já opera. Então não espere que ele vai vir, que ele vai acontecer, já está acontecendo. Tanto é que aqui ele deixa bem claro no versículo 9, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Porque lá em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 ao 14, deixa ali, fala sobre 3 espíritos imundos, que eles fazem sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Estão congregando com os reis. E com isso enganando a muitos. E como o Senhor Jesus afirmou, se possível for, enganam até mesmo os escolhidos. Então devemos tomar sempre muito cuidado para que venhamos a estar entre as igrejas que estão com santificação do Espírito e fé na verdade, na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, porque se for de acordo com a religião, se torna vã. Palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 7 ao versículo 9. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 11, e o rebanho bendito par, de número 12. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Livro de 2 João, capítulo 1 e único. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11, e do rebanho bendito par, de número 12. Livro de 2 João, capítulo 1 e único. Vamos à ministração de mais uma oração. Maxwell Eric, de Barão de Cocais, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo novamente com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 7 é a próxima a ser ministrada. Não se esqueçam de deixar nos comentários seu primeiro nome, município e estado, que daqui a pouquinho, a partir de M12, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que age agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua bela igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco recebam desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal ou da carne, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e invocar ao Senhor, para que o Senhor possa estar entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos, e eles venham se juntar em um só Espírito junto conosco. É o que eu peço em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo. Amém. Glória ao nosso Senhor, Deus, por Senhor, todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Vamos aqui à ministração, no livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 7 ao versículo 13.
Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo único aqui do livro de 2 João, o apóstolo João já deixa bem claro: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Mais uma vez, afirmando que o anticristo, o ministério da iniquidade, já opera no mundo desde a época dos apóstolos do Senhor Jesus. Então para de criar teoria esperando ele vir, porque ele está na porta da maioria, e da maioria, infelizmente, já entrou. Está aí dentro ceando com você e no lugar do Senhor Jesus, porque você abriu a porta para os costumes dos homens, para a sua religião. Mas para o Senhor e Salvador da sua vida, você fechou a porta, a partir do momento em que não quis pegar o seu euzinho e jogar fora. Então examine sempre com muita atenção e cuidado. Vão na playlist do meu canal, @MillerOfertaDin. As 12 igrejas virtuais vocês vão encontrar no meu canal, @MillerOfertaDin. A playlist com as nossas mais de 100 denúncias. São materiais de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. O livro de Cantares, que possui 8 capítulos, é uma ministração. É o último livro a ser ministrado. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para você receber mais uma palavra do Senhor para a meditação. Quem perdeu o número do rebanho do sorteio, os sorteios dos rebanhos, ou então alguma das ministrações, basta ir na @Igrejas Benditas no meu canal, que essa live vai ficar salva para todos vocês acompanharem, compartilharem e receberem a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Livro de Cantares, capítulo 7. Cantares, capítulo 7, é o último livro a ser ministrado nessa live. Lembrando que aguardo vocês também 12 minutos antes das 7 horas da noite no @MillerOfertaDin, onde lá eu interajo com vocês nos comentários durante toda a live. Daqui a pouquinho, a partir de meia-noite, de 1h12, eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma... A ministração de mais uma oração. Oração de número 5 é a próxima a estar sendo ministrada agora nessa madrugada. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que venham ser guardadas, curadas e protegidas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado em todas as portas, portais e janelas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, na casa dos teus benditos amados, que na casa, no lar, no comércio, no veículo, aonde se encontrarem os teus benditos amados agora junto conosco. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler rápido de propósito, tá, gente? Então vamos lá. Livro de Cantares, capítulo 7, do versículo... Um momento. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam, necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Cantares, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 13. Esse teu porte é semelhante à palmeira, os teus seios seus cachos. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei os teus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da sua respiração como das maçãs. O teu beijo são como bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras
exalam o seu perfume, e as nossas portas há toda sorte dos seus excelentes frutos novos e velhos, e tos reservei, ó meu amado. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 7 do livro de Cantares é para os apaixonados, e também é importante para aquele que não é apaixonado, está revendo aonde está a sua paixão. Se você está realmente apaixonado pelo Senhor e Salvador de sua vida, nosso Senhor Jesus Cristo, ou se o seu foco está mais nos deleites dessa vida. Vamos aos sorteios dos números de 1 a 7, escolha aí o seu número de 1 a 7 para ter uma palavra do Senhor para a sua meditação. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 5. Oséias, capítulo 5, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para quem escolheu o número 3. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 1. E se você escolheu o número 4, livro de Cantares, capítulo 7. Cantares, capítulo 7, para quem escolheu o número 4. Enquanto eu vou dando umas informações muito importantes para todos vocês, deixem aí no comentário o seu primeiro nome, município e estado, que daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas, como eu faço todas as lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @mileofertadinho. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que vocês recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote apóstolo e toda semana diretamente de cima do monte, também por ele. E vocês também têm a flexibilidade nos horários, no horário da madrugada aqui na @Igrejas Benditas, a partir de 00h07, no horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir de 12 minutos antes das 5 horas da tarde, no @AIG 1318 37 300, e o horário de todas as nossas lives, segunda a sexta e outras informações importantes, você também encontra na descrição dessa live. Ou então, clicando na foto de perfil, que está aí na tela, e abrindo a aba de seguindo, vocês vão encontrar essas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Para vocês buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, com foco nos versículos 24 a 27 e em João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quer levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois nós estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet
com a nossa igreja virtual, @igrejasbenditas. É o mesmo arroba em todas as redes sociais, @igrejasbenditas. Entre em contato conosco no privado e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, eles têm a garantia de que tudo o que eles fizerem em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E todas aquelas pessoas que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor dos 10 centavos aos 10 bilhões, essas pessoas têm a prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Pois nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus. Então leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. Por isso que também, junto com a inauguração dos nossos templos físicos, chega muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras da Bíblia Sagrada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que eu estarei agora dando início, interagindo com vocês nas 7 principais redes sociais da internet. Então todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para o Pablo da Bahia, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O Gustavo de Toledo, Paraná, perguntou: qual a versão da Bíblia que vocês utilizam? Aqui na hora das ministrações da live, a gente pega qualquer uma Bíblia. Por quê, Milena? Por que vocês não se gabam tanto da Bíblia de mais de mil anos que vocês têm? Por que vocês não pegam essas Bíblias especiais? Para ninguém chegar agora e falar que a gente está manipulando a palavra. Então a gente pega qualquer uma Bíblia, da qual qualquer um de vocês tenha acesso, para que vocês vejam. E também na hora aqui que a gente já tem o conhecimento das originais, que não estão adulteradas, quando a gente pega um pulo do gato aqui, pulo da liderança religiosa, a gente pode vir aqui alertar a todos vocês para, cuidado, que isso aqui tá errado. Como já aconteceu em alguma das lives. O nosso apóstolo está escrito lá, o espírito do erro. Sendo que era ali, estava escrito, era o espírito da mentira. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é muito necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Outro exemplo aí também, que a gente sempre lembra a todos vocês, que lá no livro de Lucas, Bíblia colocou, o reino dos céus está entre vós. Não é entre, é dentro de vós. Entre e dentro é totalmente diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Aí o Pablo da Bahia havia perguntado: oferta e dízimo ao quê? A você? Pelo que eu saiba, dízimos e ofertas são para ajudar o templo nas despesas. Então vamos lá. Não é só para isso o dízimo não, tá? E não é a mim que você entrega, não é em meu nome, na minha autoridade. Eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor debaixo da autoridade do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. É ele quem tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações, porque ele tem um histórico de preparação no Evangelho, na palavra do Senhor Deus, para que possa agora se posicionar, se apresentar a todos vocês. Que histórico é esse, Milena? Ele já está há quase 30 anos jejuando todos os dias, sem faltar um único dia, mais de 15 horas, todos os dias de jejum. Ah, Milena, isso é impossível. O Espírito Santo torna possível. Eu sou prova viva, já que eu sou o milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Cristo, para essa obra do nosso Senhor Deus. Pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, meu irmão mais velho do que eu, perfeito com saúde, na presença do nosso Senhor Deus. Nosso sacerdote apóstolo também ora já há quase 30 anos, toda madrugada, com no mínimo 2 horas de joelho, sem faltar uma única vez.
Subidas ao monte toda semana, sem faltar uma única semana, no mínimo uma vez por semana, orações diretamente, subidas ao monte toda semana, e lá ele também fica de joelho, ele não vai lá acampar, estender uma rede, não. Ele fica lá de joelhos também, em oração, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Milena, quem te contou tudo isso? Eu vi tudo isso. Eu vi, eu vivi, eu não falo de um Deus que eu acho, que eu penso, que eu imagino, eu falo do Deus que eu vivo, a palavra dele, o Todo-Poderoso, e de tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Quem é você, Milena? Eu sou filha do sacerdote apóstolo, bendito, bem-aventurado. Então, desde pequena, quando eu levantava de madrugada, eu via meu pai de joelhos lá orando. Desde pequena, eu nunca vi meu pai tomando café da manhã, nem almoçando no horário nobre, porque ele não tem um compromisso. Ele está compromissado com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E os dízimos, eles não servem só para as despesas do templo. Ele também serve para pagar o salário do obreiro. Ele também serve para o quê? Trazer recursos e condições para as pessoas que não têm como fazer a obra do Senhor Deus, possam conseguir fazer a obra do Senhor. Por exemplo, uma pessoa... A obra que ela gosta muito é de cuidar de necessitados. Ela gosta muito de entregar quentinha. Um exemplo assim básico para todo mundo entender. Ela não tem dinheiro para custear uma quentinha. Então o que ela faz? Vai no templo. O templo banca, custeia ali as quentinhas para a pessoa levar. Ah, não. Ela tem como custear as quentinhas. Ela precisa de um veículo. A igreja vai lá e o quê? E banca um veículo para a pessoa poder ir lá fazer a obra em nome do Senhor Deus. Não é no nome da igreja não, hein? Deixando sempre muito bem claro. Deixem aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado nos comentários para estarmos interagindo com todos vocês para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para mais honra e glória ao Senhor Deus. Deixando bem claro que eu sou aqui maior de idade. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor aos seus corações. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Aí o Marcos lá de Belo Horizonte comentou: a Bíblia é escrita de várias formas, mas está escrito ai de quem mudar ou tirar uma só palavra. O ponto é, abençoado, que infelizmente hoje em dia o maior perigo está nas traduções. Não está nem na Bíblia em si, e sim nas traduções. Porque hoje em dia você vê aí no Brasil, cada uma igreja criou sua própria tradução, que ele colocou o seu próprio sentimento, sua própria emoção, que ele imaginava ou pensava. Mesmo estando escrito, ai daquele que fizer isso. Então é aí que a gente vê que quando está uma liderança baseada nessa própria Bíblia, na Bíblia própria, aonde que está? A palavra de Deus é a palavra do homem. O mandamento do Senhor é o mandamento do homem. Então vamos começar a colocar na balança, examine nossas mais de 100 denúncias, para que vocês possam verdadeiramente ter acesso à palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Não sou de uma religião, não ensino nenhuma religião, pois estamos aqui para trazer a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo, a todos vocês. A Rosângela de Manaus, Amazonas, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o Gustavo de Toledo, Paraná, perguntou: como saber qual a verdadeira tradução da Bíblia? Então esse é um ponto, abençoado. A gente nunca afirmou, ó, essa tradução aqui tá certinha. Por quê? Porque teve traduções que começaram certas, mas no decorrer do tempo vieram adulterando uma partezinha que parecia que não tinha nada a ver. Uma outra é porque a palavra se renova, mas a palavra de Deus continua a mesma. Então o que era melhor? Deixar do jeito que estava e apenas querer colocar um dicionário acrescentado ali, induzir as pessoas a interagirem? Era esse o ponto que eles não queriam. Essa tal Bíblia de palavra renovada, de que, facilitar a leitura, a compreensão de todo mundo. Era só pegar um dicionário e colocar do lado. Ah, menina, mas é muito difícil. Não é muito difícil. O ponto é que você precisa o quê? Se dedicar mais. Você presta mais atenção. Você examina com mais cuidado. E com isso, a palavra do Senhor cada vez mais e mais entra dentro de você. E com isso, você não consegue ser facilmente manipulado pelas lideranças religiosas que estão aí hoje em dia. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado para que possamos estar todos juntos em um só espírito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O Jesualdo de Bom Jesus, Piauí, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de entrar em contato conosco na sua região, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou país, do qual chegamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Presta atenção.
Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capazes da graça da igreja do Senhor Jesus. Abençoado, o ponto aqui... deixa eu ler que ele comentou, que ele perguntou. Vocês poderiam fazer uma leitura do credo niceno e me dizer o que acham? Gostaria muito de saber. Ponto é, abençoado, que aqui a gente vem para poder trazer a palavra do Senhor. O que aumenta a fé de vocês? Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então a gente não pode trazer esses outros textos circulares, para poder tentar colocar alguma coisa, mesmo que a gente vá trazer... não, mas isso aqui na Bíblia está diferente. Não, a gente tem que evitar trazer esse tipo de conteúdo, porque tem pessoas que não têm esse conhecimento, não conseguem dissertar esse tipo de assunto, de tema mais intelectual, mas que é necessário a gente guardar elas também. Então a gente não pode trazer algo que vá lesar alguma vida, pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, ai daquele que fizer tropeçar a um dos pequeninos dele. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aí o abençoado comentou, tá dizendo que é pra alguém pedir pra construir um templo físico teu na cidade? Não, abençoado, não é meu. O templo físico não é meu, tá bom? Está sendo construído em nome do Senhor nosso Deus, mas o templo do Senhor é o ser humano. Deixando aqui bem claro. Mas o templo é o quê? É basicamente um hospital espiritual. Um local do qual as pessoas que são igrejas do Senhor Jesus possam ali se reunir. Porque esse negócio de ficar levando pessoas para casa de quem não está preparado, basicamente é os médicos, os médicos levando os doentes para dentro de suas casas. O pior é quando é um paciente doente levando outro mais doente do que ele para dentro das casas. Então o templo físico é necessário para certos tipos de serviços, que é necessário que nós estejamos sempre para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele perguntou, mas não acha difícil não com o nome de vocês? Então vamos lá, abençoado. É necessário a gente fazer tudo em nome do Senhor. João capítulo 7. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. A gente não pode colocar nada do que é nosso. O nome de cada uma das nossas 12 igrejas virtuais, só o nome, tem mais de 7 bases da Bíblia Sagrada para cada uma delas. O nome, a gente não colocou, eu achei esse nome muito bonito. Não, tem no mínimo 7 capítulos das Escrituras Sagradas para dar base só para o nome das 12 igrejas virtuais, de cada uma das 12 igrejas virtuais. O Caio de Osasco, São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, perguntou, vocês têm tempo aqui perto? Basta você pedir um de nossos templos físicos na sua região para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, entrando em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Estamos aqui sempre segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Aí ele perguntou, tem alguém que possa me ajudar com a questão em particular? Basta você entrar em contato conosco no privado e se tornar discípulo, porque esse tipo de conteúdo, assim, que não é para edificação de ninguém, é só para curiosidade mesmo da pessoa, é o tipo de conteúdo que a gente reserva para quem é discípulo, no nosso sacerdote e apóstolo. Milena, que absurdo é esse? Separando mensagem, vocês falam tanto de liberdade? Sim, da mesma forma que o Senhor Jesus fez. Ele não falava todas as coisas para todo mundo. Ele tinha os discípulos e dentre os próprios discípulos, tinha aqueles em que ele falava outros temas, outros assuntos. Porque a gente não pode trazer a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, aquilo que é necessário realmente, que não é necessário para a sua salvação às vezes, mas que é uma informação importante, a gente não pode desleixar disso, da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Como o Senhor Jesus afirmou, não dê a pérola aos porcos, nem farelo aos cães. Não estou te chamando de porco nem de cão, tá? Mas aquilo, pelas obras e pelos frutos, que eu vou afirmar quem você é. Se é filho das obras, se é filho da luz. Basta entrar em contato conosco através do privado e a nossa produção vai te passar o passo a passo para se tornar discípulo desse ministro, do nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui eu estou no momento também que eu prego pra vocês. Prego o quê? Prego sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Que é pra ver se vocês colocam na mente de vocês. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Pra quê? Pra que ver se vocês colocam na cabeça de vocês. Porque é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado para que a palavra do Senhor venha sempre ser verdadeira em nossos corações. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês na próxima live, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadim, que lá durante toda a live eu tenho mais liberdade, mais tempo para interagir com vocês, para tirar suas dúvidas. Deixem aí
entre em contato conosco no privado, pedindo nos nossos templos físicos, fale com as autoridades políticas da sua região, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como eu concordo com você, nem todo conteúdo é para todos. Nós precisamos saber agir sempre com a prudência em nome do nosso Senhor Deus, como ele bem afirmou. Sede prudente como uma serpente e manso como uma pomba. Aguardo vocês também a partir de meia-noite 7 nas próximas lives aqui no @Igrejas Benditas. E fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.